Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial. Eu vou falar sobre o batismo. O tema é morte para o pecado. Prepare o seu coração. Pegue a sua Bíblia, por favor, concentre-se aqui e vamos abri-la em Romanos capítulo 6, versos 3, 4 e 5, que diz: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Uau! Esse é um texto maravilhoso. Nesse texto, a gente aprende o significado da cerimônia batismal, do ato batismal. O ato batismal significa três coisas. Significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Ok? Vou repetir. Esse texto que eu acabo de ler de Romanos está dizendo que o batismo significa três coisas. Significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Porém, a palavra batismo vem da língua grega. Em grego é baptizo e significa imergir, mergulhar, afundar, ok? Portanto, quando a gente fala em batismo, estamos falando em imersão. Aquele batismo que é por aspersão, biblicamente falando, não seria um batismo. É uma cerimônia, mas não é o batismo bíblico. O batismo bíblico, o nome, a palavra batismo já está dizendo que é um ato de imersão, tá bom? E a cerimônia batismal significa morte, sepultamento e ressurreição. Lembra que essas três palavras nos remetem ao sacrifício de Cristo. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Portanto, há uma forte ligação e relação entre o batismo e o sacrifício de Cristo. Claro, só pode ser batizada aquela pessoa que aceita Jesus, que aceita o seu sacrifício em favor dela, para a salvação dela. Está bem? Outra coisa importantíssima. Veja, quando nós falamos em batismo, é importante lembrar o que Jesus falou. Jesus disse para os seus evangelistas, para os seus pregadores, Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isso está em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Eu citei o texto, mas não li na Bíblia, apenas citei. Já vale, claro, mas eu vou ler, faço questão. Pega a sua Bíblia e abre em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, que diz assim. Veja. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você viu então que o batismo está ligado à salvação. Portanto, para que uma pessoa seja salva, ela precisa aceitar Jesus como Salvador, precisa confessar seus pecados, abandonar seus pecados, precisa então passar pelas águas batismais e ter uma vida de obediência aos princípios da palavra de Deus. Um resumo, né? Tem muito mais coisa envolvida aí, mas um resumo para você ter uma ideia. Então veja, aí está o significado da palavra batismo, que é imersão, da cerimônia batismal, que é morte, sepultamento e ressurreição, e também está agora aqui a relação do batismo com a salvação no livro de Marcos. E para deixar isso ainda mais claro, você pode ler Mateus 3, de 13 a 17, que é onde conta o batismo de Jesus. Como foi o batismo de Jesus? Jesus, quando esteve aqui na terra, procurou João Batista e pediu para ser batizado. Mas você e eu sabemos que Jesus não precisava ser batizado, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Logo, ele não precisava se arrepender, não precisava sepultar os pecados, não precisava ressuscitar para uma vida nova, porque Jesus era perfeito, era Jesus. Então, por que Jesus foi batizado? Ele foi batizado, entre outras coisas, por duas razões. Eu vou destacar duas. Provavelmente poderíamos encontrar outras razões, mas eu vou mencionar apenas duas. A primeira é que Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Está bem? E a segunda razão é que o batismo de Cristo também marcou o início do seu ministério. Isto quer dizer que quando nós somos batizados, nós que somos pecadores, nós estamos imitando a Jesus, seguindo o exemplo dele,
Só que nós sepultamos os nossos pecados e nós ressuscitamos para uma vida nova, certo? Só que o nosso batismo também é para dar início ao nosso ministério. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, quando se batiza, também começa um ministério evangelizador. Todos nós vamos testemunhar, vamos falar de Cristo para as pessoas de acordo com o dom que Deus nos deu. Entendeu? E um detalhe, quando Jesus foi batizado, aconteceram 3 coisas extraordinárias no batismo dele. E essas 3 coisas também acontecem no nosso batismo. Veja o que diz Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículos, na verdade do 13 ao 17, mas eu vou ler apenas os versos 16 e 17, que diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja que quando Jesus foi batizado, aconteceram 3 coisas. A primeira é que os céus se abriram. A segunda é que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E a terceira é que se ouviu uma voz nos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando você é batizado, quando nós somos batizados, acontecem as 3 coisas também. É na hora do batismo que os céus se abrem para você. Os céus se abrem para você. Não existem mais barreiras, os céus estarão abertos para você. E número 2, você recebe o Espírito Santo na hora do batismo. E número 3, Deus diz assim: Este é meu filho amado, essa é minha filha amada, que me dá prazer, em quem me comprazo. E aí o batismo acaba sendo essa maravilha que é. A gente entra no batistério levando todos os pecados passados, e quando a gente é batizado por imersão, seguindo a ordem de Jesus, então a pessoa sai do batistério perdoado, lavado, remido pelo sangue de Cristo, para começar uma vida nova ao lado do Senhor. Amém? E veja que coisa muito interessante. A Bíblia conta a história de Nicodemos. Nicodemos era um doutor, era um líder religioso, era uma pessoa de grande influência. E esse homem procurou Jesus de noite, como está em João 3, de 1 a 5. E quando esse homem procurou Jesus de noite, ele o fez por ter vergonha do que as pessoas poderiam falar, porque Jesus era muito simples e ele era um doutor. Diz a Bíblia que ele era um dos principais dos judeus. Veja, vou ler para você, João 3, de 1 a 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, Nicodemos não fumava, não bebia, não adulterava, não era corrupto, não era uma pessoa má, era um líder religioso. Porém, Jesus disse a ele claramente: você precisa nascer de novo. Ora, se Nicodemos precisava nascer de novo, você e eu precisamos também. Nós precisamos nascer de novo. E é por isso que hoje, na mensagem de hoje, Deus faz um convite para cada um de nós. Você precisa tomar uma decisão, nascer de novo, entregar a vida a Jesus, passar pelas águas batismais, começar uma vida nova com Cristo Jesus. Eu convido você para se batizar. Eu convido você para se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Procure uma igreja perto da sua casa. Procure o pastor da igreja, procure os anciãos. Fala que você quer estudar mais, aprender mais, se preparar melhor. E quando tudo estiver claro para você, dê esse passo de fé. Tenha coragem de entregar a vida a Jesus e nascer outra vez. Vai ser a melhor decisão da sua vida. É morrer para o pecado, sepultar os pecados e começar uma vida nova. Olha bem para mim, deixa eu chegar mais perto. Olha bem para mim, está olhando? Eu pergunto a você, você aceita nascer de novo? Você aceita ser batizado, ser batizada? Você aceita começar uma vida nova? Você aceita humildemente entregar seu coração a Jesus? Diz que sim. Vai, fala que sim.
Vamos fazer uma coisa? Na cidade que você mora, tem igreja adventista. Na cidade que você mora, no bairro que você mora, tem um pastor adventista. Procura o pastor, procura a igreja, procura a liderança. Fala assim, olha, eu assisto os vídeos do meu amigo evangelista Luiz Gonçalves. Pode falar assim tranquilamente. E fala assim, e ele me convidou para vir aqui. Eu quero me batizar, eu quero nascer de novo. E a igreja vai te ajudar, o pastor vai te ajudar e vai dar tudo certo. Combinado? O que você acha? Me diz. Dá ou não dá? Claro que dá. Tudo é possível para aquele que crê. E tem uma coisa, hein? O dia da decisão é hoje. Você pode não estar preparado para o batismo agora, mas você pode decidir agora e se preparar e na hora certa ser batizado, ser batizada. Entendeu? Esse é o convite de Jesus para você. Lembre-se, no dia do seu batismo, os céus irão se abrir para você. O Espírito de Deus vai descer sobre você e uma voz nos céus vai dizer, este é meu filho, essa é minha filha, em quem me comprazo. Uau! Deus seja louvado. Para de fugir. Para de fugir. Para de negar o convite de Deus. Entendeu ou não? É com você que eu estou falando. Exatamente com você. Vem, vamos. Vamos dar esse passo de fé e você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Eu tenho certeza disso. Amém? Levanta a mão. Diga amém. Vai, fala amém. Fala amém. Muito bem, meus parabéns. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela mensagem de hoje e pelas decisões que acabamos de tomar. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, este juvenil que está tomando uma decisão importantíssima hoje. Toma-o em tuas mãos e salva-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou? Pega esse vídeo e manda para quem você quiser. Curta também agora, curta essa mensagem. E se inscreva em nosso canal e, por favor, faça também os seus comentários. Combinado? Deus te abençoe. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.